Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de grãos que segue com valores insatisfatórios para os produtores. Eu vou conversar com Armando Hollenberg, presidente do IFAG, e nós vamos falar dos 10 anos do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Vou falar também da situação complicada envolvendo Estados Unidos e Rússia. E eu vou conversar com Fernando Costa, idealizador do empreendimento Fazenda Canoa. O Fernando é advogado tributarista, empresário, e nós vamos falar de Goiás, que foi a São Paulo com vinho produzido no primeiro parreiral integrado a um condomínio do Brasil Central. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de grãos que segue com valores insatisfatórios para o produtor. O mercado brasileiro de grãos segue com sinais mistos nesta última semana de outubro. A maior demanda por farelo de soja elevou os negócios e pressionou o mercado futuro dos derivados na Bolsa de Chicago, refletindo-se em maior interesse por contratos no Brasil, inclusive entre compradores com estoques alongados que passaram a formalizar operações de médio e longo prazos. No mercado da soja em grão, entretanto, a liquidez ficou reduzida, produtores permaneceram focados nas atividades de campo e sinalizaram cautela em vendas diante do déficit hídrico em áreas do sudoeste e centro-oeste, apesar de chuvas recentes que ajudaram nos trabalhos. Agentes relataram necessidade de maior umidade no solo para avanço tranquilo das lavouras. Já o milho, ele segue em tendência de valorização, puxado pela retenção dos vendedores. Muitos produtores vêm segurando volumes por estarem dedicados às operações de campo ou por expectativas de preços mais altos. Porém, a demanda menos ativa por parte dos compradores tem atuado como limitador, impedindo aumentos mais expressivos nas cotações. Muitos usuários do mercado negociam apenas quando necessário, consumindo estoques ou lotes previamente acertados. No aspecto climático, o CPEA destaca que o retorno das chuvas deve favorecer o avanço dos trabalhos nas regiões sulistas e favorecer a semeadura da segunda safra. No Centro-Oeste, o próximo ano, o que sustenta a expectativa de uma boa produção brasileira para a próxima temporada, fator que também pode conter pressões altistas nos preços caso a oferta venha reforçada. E agora vou comentar da situação complicada envolvendo a Rússia e os Estados Unidos. A história diz que um embate entre Estados Unidos e Rússia nunca é coisa boa. E o mercado assiste de camarote o aumento das tensões entre os dois países após o Departamento do Tesouro americano anunciar novas sanções contra as maiores companhias de petróleo da Rússia. A medida tem como objetivo pressionar o governo russo a aceitar um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia. As empresas atingidas são a Rosneft Oil Company e a Lukoil. As sanções determinam o congelamento de todos os ativos das companhias em território americano e proíbem empresas dos Estados Unidos de manter relações comerciais com elas. A tensão entre os dois países causou uma disparada nos preços do petróleo, que avançam mais de 5% agora, no final dessa semana. O anúncio ocorre
em um dia depois que o presidente Donald Trump descartar um novo encontro com Vladimir Putin nos próximos dias. Os dois líderes se reuniram em agosto, no Alasca, e, na ocasião, Trump expressou frustração com o presidente russo após ter repetidamente afirmado que poderia encerrar a guerra em apenas um dia, caso retornasse à Casa Branca. Em resposta, o governo russo declarou que as sanções à sua indústria petrolífera ameaçam os reforços diplomáticos para pôr fim ao conflito, mas minimizou seus efeitos. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que a Rússia desenvolveu uma forte resistência às restrições ocidentais e continuará expandindo com confiança o seu potencial econômico, inclusive no setor energético. E agora eu vou conversar com Armando Hollenberg. Armando Hollenberg é presidente do IFAG e nós vamos falar dos 10 anos do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Armando Hollenberg, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É uma honra estar aqui mais uma vez no seu programa, Toninho. E falando da história do IFAG, esses 10 anos, né? 10 anos de muita luta, 10 anos de muita entrega aos produtores rurais goianos. É verdade. Eu vi agora mesmo você falando do preço dos grãos, baixa do preço dos grãos. O IFAG, que foi fundado no a inteligência de mercado para que os produtores rurais possam tomar a melhor decisão. Nós sabemos que o produtor não basta produzir e vender bem. E aí é exatamente esse é o processo da inteligência de mercado do IFAG. Pois é, Armando, o IFAG ele faz parte do sistema FAEG, né? Que hoje o sistema FAEG é FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, nós temos o Senar também, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e temos também o IFAG, que vem fazendo um belíssimo trabalho para o desenvolvimento aqui do nosso estado, dentro do setor agropecuário, colaborando e cooperando muito com o setor. Agora, o que o IFAG ele pode oferecer para o produtor? O que ele já fez nesses 10 anos? E principalmente agora que vocês estão com uma parceria com o governo do estado em termos de logística, né? Exatamente. Toninho, é bom você ter lembrado que a gente faz parte do sistema FAEG-Senar. Então, a FAEG tem 75 anos de história, o Senar tem seus 35 anos, e o IFAG é o filho mais novo, com 10 anos. E aí, como eu falei, ele foi fundado como uma inteligência de mercado, vem fazendo essa inteligência de mercado dia após dia, então, e aí é um produto muito gratuito que muitos produtores utilizam para tomar decisão, que é as cotações diárias. Todo dia a gente disponibiliza cotação de milho, de soja, feijão, sorgo, arroz, assim como da pecuária, seja de porco, seja de suíno, seja de bovino, vaca. Então, todo esse processo basta entrar nas redes sociais do IFAG, você tem acesso a esse portfólio de cotação. Mas a gente vai além disso. A gente municia com trabalhos e produtos, desenvolvimento. Todas as rodovias, por exemplo, do estado de Goiás, por que elas foram feitas? Porque tem um impacto naquela região, seja social, seja econômico. Esses estudos também foram feitos pelo IFAG, bem como para os demandantes. Então, nós fizemos diagnóstico do leite já, junto com o Sindleite, para saber os gargalos do setor leiteiro. Então, o IFAG é um instituto onde ele faz estudos para municiar, seja a FAEG nas lutas pelo setor, seja no Senar para projeção de novos custos, assim como o governo para a decisão e o impacto de tudo aquilo que o governo possa fazer. Então, nós somos amplamente
demandados. Temos algumas parcerias com a Embrapa também, evoluindo muito, difundindo a tecnologia da Embrapa. E a mais recente delas, que como você colocou, é o IFAG Infra, que é exatamente a execução das obras do Funderinfra, que foi amplamente discutido esse ano. Então, nós estamos lançando agora a campanha do IFAG 10 anos, construindo o caminho e criando soluções. Essa é, de fato, a logo que o IFAG vai carregar e é o que ele vem fazendo nesses 10 anos. Tem no seu DNA o produtor rural, o IFAG, que tem a FAEG, o Senai e a ProSoja como sócios fundadores. E nós estamos muito animados com o que possa vir ainda. As rodovias estão de vento em popa. Hoje eu visitei duas delas, foi a GO 178 e a GO 180, são as obras que estão mais avançadas, uma delas com quase 15%, a outra em torno de 12% já executada. Coisa muito bonita de se ver, os produtores nos acompanhou nessa visita e é um sonho se tornando realidade daquele setor produtivo. A gente teve a oportunidade, Toninho, de conversar com uma moça, que ela é a motorista que faz o translado dos alunos da zona rural, lá em Jataí, né, nesses trechos. Ela falou que, na época de chuva, muitos alunos reprovam por conta da falta, porque viram um atoleiro naquela região. E aí ela está vendo aquilo na realidade, então vai transformar a vida dos alunos. Então, isso a gente fica muito feliz com esse processo. Apesar de estar muito politizado esse ambiente, as pessoas estão querendo discutir de forma política um assunto que não tem que ser discutido. O Ministério Público tem o dever dele de fiscalizar, assim como o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, e a gente está aqui para esclarecer todos esses processos. E confiamos com muita serenidade na Justiça, e não foi à toa que a Justiça nos liberou a executar essas rodovias. O IFAG, ele é vamos dizer assim, é um setor, é um departamento, é um braço que auxilia o setor agropecuário, a produção do estado de Goiás, e automaticamente é um braço que tem que ser apolítico, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos a posição do Armando enquanto pessoa, não é a posição do Armando enquanto presidente da instituição. Claro. E assim é para todas as instituições. Então, o IFAG, nesses 10 anos de história, ele já municiou e já discutiu muitas políticas públicas. Então, você imaginar hoje, Toninho, que toda a pauta do Estado ela é atualizada com os estudos de cotações do IFAG. Então, isso tem um impacto muito benéfico para o produtor, porque é em tempo praticamente real que a pauta é atualizada. E isso faz com que o produtor pague o que seja justo, não pague numa pauta maior o valor que seja. E tem um lado aí muito positivo também, que é através dos números que o IFAG mostra, vamos dizer, a radiografia do estado de Goiás. Hoje o estado de Goiás, se não me falha a memória, estamos entre os 3 maiores produtores do agro brasileiro. Isso é um fato, é algo assim que tem que ser até comemorado, né? Porque são várias mãos trabalhando, elevando e levando o nosso estado para outros estados brasileiros, né? Ou seja, divulgando o nosso estado, o potencial. Sem dúvida nenhuma. E o propósito do sistema FAEG como um todo, onde o IFAG se enquadra, que é a ordem pelo nosso presidente, Zé Mário Schneider, que é fazer com que Goiás seja o segundo maior produtor do país. Nós só não vamos conseguir passar o Mato Grosso pelo tamanho, pela extensão de terra. É verdade. Mas em produtividade nós já passamos e vamos continuar evoluindo. É verdade. Armando Hollenberg, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Sucesso aí no IFAG, eu tenho certeza absoluta, para vocês aí da FAEG, do Senar. E o que precisar, nós estamos à disposição aqui no nosso programa. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Eu que agradeço, muito obrigado. Contem sempre com o IFAG, todas as informações são gratuitas e estão dispostas nas nossas redes, nos nossos portais. Tá certo, um abraço. Obrigado. E depois do intervalo eu vou conversar com Fernando Costa. Ele é o idealizador da Fazenda Canoa. E nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar de Goiás, que foi a São Paulo levar vinho produzido no primeiro parreiral integrado a um condomínio aqui do Brasil Central.
Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do Complexo Soja para 2026. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, ela divulgou agora sua primeira estimativa para 2026, projetando números recordes para a cadeia da soja aqui no Brasil. A produção de soja em grãos, ela deve alcançar 178 milhões de toneladas e um incremento de 3,9% em relação à estimativa de 171,8 milhões de toneladas para 2025. O esmagamento de soja no Brasil deve atingir um recorde de 60 milhões de toneladas, uma alta de 3,4% sobre o volume processado em 2025. Para os derivados, a produção de farelo está estimada em 46,6 milhões de toneladas e a produção do óleo de soja deve chegar a 12 milhões de toneladas, um crescimento de 3,8%. A presidência da ABIOV afirmou que os números, eles refletem a força e a eficiência da cadeia da soja brasileira e segue ampliando a sua competitividade, agregando valor no mercado interno. A ABIOV prevê exportações recordes no próximo ano por volta de 111 milhões de toneladas de grãos embarcados, um crescimento de 1,4% em relação ao ano a 2025. As vendas externas de farelo de soja devem aumentar 4% para 24,6 milhões de toneladas. Em contraste, os embarques de óleo de soja devem recuar 25,9% para 1 milhão de toneladas, devido à migração de parte da produção para consumo no mercado interno. A importação do óleo de soja, por sua vez, deve crescer 25% para 125 mil toneladas no próximo ano. E as importações de soja em grão, previstas para 2026, são de 500 mil toneladas, uma queda de 44% em relação às 900 mil toneladas estimadas para 2025. E agora eu vou conversar com Fernando Costa. Fernando Costa é o idealizador do empreendimento Fazenda Canoa. O Fernando, ele é advogado tributarista, empresário da FRSC Participações, e nós vamos falar de Goiás, que foi a São Paulo com vinho produzido no primeiro parreiral integrado a um condomínio do Brasil Central. Fernando Costa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Antônio, bom dia aos amigos da TV Agro, o prazer é todo meu, todo nosso. Fernando, você é advogado tributarista e você, vamos dizer assim, foi o criador desse condomínio de cultivo de uvas para a produção de vinho e foi agora a São Paulo apresentar um produto produzido aqui em Goiás. Me fala um pouquinho sobre esse processo todo aí da Fazenda Canoa, da produção, como é que funciona isso aí? Tudo bem, Antônio. Então, pessoal, a gente tem uma história recente muito bacana, né, sobre a vitivinicultura, que é a produção não só agrícola, né, do plantio de uva, como também a produção do vinho. Goiás, ou essa região do Planalto Central, tem hoje ganhado um destaque muito merecido, né, no cenário nacional e até com olhares internacionais para a nossa região. O Goiás é um estado, né, de 250, 300 anos de história, desde a nossa, vamos dizer assim, colonização paulista e todos esses movimentos, mas a ideia e o trabalho, né, da vitivinicultura,
nós podemos resumir como um trabalho dos últimos 20 anos, que iniciou-se através de pesquisa da parte agrícola e tudo mais, e a gente faz parte desse movimento, onde a gente foi entender que no Cerrado se produz praticamente de tudo. Nós somos muito ricos do ponto de vista agrícola. E estava faltando aí, né, essa produção. Uvas de mesa, a gente já tinha várias produções aqui próximo a Brasília, Cristalina, Lusiânia, no próprio entorno de Brasília e outras localidades. Mas o vinho, ou a produção de uva para a produção de vinho, é um capítulo recente e que a gente pode dizer que está sendo escrito, né, com letras maiúsculas por um time de pessoas muito profissionais. E a gente pode citar aqui, Antônio, o professor Roberto Rodrigues, é um pesquisador, doutor pela UEG de Barueri, que é uma das maiores referências e que caminhou junto com outros diversos produtores, desenvolvendo pesquisa para que a gente pudesse ter a uva adequadamente produzida e propícia com o nosso terroir, né, e com capacidade técnica de produzir bons vinhos. Então, é um movimento bacana. Hoje a gente tem cerca de, talvez, 30, 40 produtores com muita qualidade e algumas vinícolas com destaque de suas produções, reconhecidos e premiados nacional e internacionalmente. Então, trazendo uma primeira visão, né, para os amigos que têm curiosidade, desejam conhecer, e aqueles que estão começando a conhecer agora, a nossa região aqui, né, do Planalto Central, desse eixo Brasília, Anápolis, Goiânia, o roteiro do descobrimento, o roteiro que a gente está chamando agora dos queijos e vinhos, é uma novidade muito boa, né, para todos aí, que é essa produção de vinhos no Cerrado brasileiro. Fernando, pelo que eu estou entendendo, vocês formaram um grupo de produtores, todos vocês, vamos dizer assim, se profissionalizaram nesse setor para produzir, para fazer um produto de primeira linha, um produto premium. Então, esse grupo de produtores, por volta de 30 produtores, estão produzindo, ou seja, todo mundo falando a mesma língua, como se fosse uma cooperativa, como se fosse um trabalho assim de uma associação de vitivinicultores. É mais ou menos isso? Correto, Antônio. É isso. A gente primeiramente, a gente tem que fazer, né, justiça aí aos pioneiros, né, que iniciaram esse movimento, né, e eu cito aqui com carinho o doutor Sebastião Ferro, né, um médico goianiense que foi pioneiro a iniciar esse processo na região de Paraúna, né, com a vinícola Serra das Galés. E também citamos aí o doutor Marcelo, médico, né, de Brasília, que iniciou na região de Cocalzinho, fazendo justiça a um pioneirismo, né, de alguns que desbravaram, né, há 10, 20 anos atrás, o início mesmo, bem primário, desse movimento. E cito aqui o professor Roberto Rodrigues também, que veio com a parte de academia, de pesquisa, né, e de muita ciência, além de diversas outras pessoas, que não citá-las aqui seria uma forma de injustiça e a gente não consegue lembrar de todos esses nomes. É verdade. Mas o fato esse movimento, e é recente, né? O vinho é uma bebida milenar, e a gente dizer que estamos produzindo vinhos de qualidade aqui no Planalto Central, com certeza se deve a essa união e a esse profissionalismo e a essa troca de culturas, essa troca de know-how, de experiência e, sobretudo, um investimento muito maciço, né? A gente já, do ponto de vista de potencial agrícola, a gente produz diversos, não só milho, soja, feijão, áreas irrigadas, a
fruticultura como um todo e a cultura do vinho inserida, onde a agricultura já é de ponta, e com essa boa vontade, com esse apetite de investir, de fato a gente conseguiu obter um resultado muito fantástico e surpreendente, né, do ponto de vista de potencial dos vinhos produzidos. A isso se deve a vários fatores. Sim. Além desses citados, a nossa terra também, né, o chamado terroir, que foi generosamente retributivo, né, do ponto de vista de entregar com qualidade esses vinhos. Entendi. Bom, além disso, Antônio, a gente tem um detalhe muito importante. A gente tem a tal da amplitude térmica. Entendi. A gente tem muito sol, né, durante o dia, e nessas regiões que estão produzindo, por terem altas altitudes, a gente tem frio à noite. Entendi. E isso tem sido também os ingredientes dessa receita, né, do sucesso dessa produção de vinhos no Cerrado brasileiro. Bom, você que está nos acompanhando, eu tenho certeza absoluta que você deveria entrar. Eu vou dar 2 endereços aqui: @Fazenda Canoa e @Bodega Costa Cave. Eu acho que o sucesso de qualquer empreendimento, de qualquer coisa que você for fazer, principalmente no agro, é o seguinte: sozinho você não faz nada. Junta que as coisas aparecem, que é aqui um mega de um exemplo que nós acabamos de falar aqui, sobre essa Fazenda Canoa, sobre esse condomínio de produtores que estão produzindo com alta tecnologia vinhos que podem ir para o exterior com altíssimo padrão de qualidade, produzido no estado de Goiás. Fernando Costa, muito obrigado, mas muito obrigado. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui para a gente conversar, que é um assunto que interessa muito, principalmente a pequenos e médios produtores do nosso estado. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E eu reitero aqui novamente o convite, eu quero trazê-lo mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, é um prazer falar com você e com a sua audiência, que é tão qualificada. Estamos sempre à disposição para dialogar sobre esses e outros temas. Obrigado. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado, um grande abraço. Outro grande. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.